Boa tarde, Boa tarde, Ana. Tudo bom? tudo bom? Que bom ver você, Felipe. É prazer também estar falando com você nesse dia. Vamos lembrar, né, o que que a gente está comemorando hoje. Bom, boa tarde, pessoal. Aqui, quem está mediando hoje sou eu, Diana Levakov, bióloga da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, RBG. Hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais e também o Dia Nacional do Arqueólogo e da Arqueóloga. Por coincidência, né, a nossa reserva ela tem uma grande importância arqueológica também, por isso até 2010 se chamava Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba. E tanto o manguezal que a gente protege como a arqueologia tem a data no mesmo dia. Então, a RBG protege importante remanescente de manguezal na região metropolitana do Rio de Janeiro, associado à Baía de Sepetiba. Além disso, abriga vários sambaquis, né, que são legados arqueológicos, que depois a gente vai falar sobre isso também. Comprometidos na preservação ambiental e cultural, a equipe da RBG vem diariamente trabalhando e desenvolvendo atividades com participação e responsabilidade social. Em comemoração a este dia especial, nós estamos iniciando hoje uma programação com uma série de lives, tá, aqui no nosso perfil do Instagram, para levar a vocês bastante conhecimento sobre o assunto. É a primeira vez que a gente faz isso online, todos os outros anos a gente fez um evento na própria sede da RBG, o Felipe também já participou. Então, estamos esperando vocês. Também às 17 horas vai ter uma live sobre arqueologia. Tá? Vai ser mediado pela Luísa Schiatti. Então, lembrando aqui, eu sou Diana, bióloga da RBG, ecóloga, com mestrado pela Universidade de Ben-Gurion no Negev, Israel. E o Dr. Felipe Chaves é oceanógrafo, coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais, o NEMA, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Ele também é professor da Faculdade de Oceanografia da UERJ. Então, Felipe, vamos começar, né, conversando um pouco sobre o manguezal mesmo. E uma dúvida que acredito que muita gente tenha, até eu mesma tenho, qual a diferença entre mangue e manguezal? Tá bom. Diana, só ver se você está me ouvindo direitinho. O som tá bom para vocês aí? Aqui Tá, deu um eco. vou até botar aqui o meu headphone, É para porque não dar ficou problema. cortando aqui um pouquinho para mim. Mas tudo bem, acho que a gente vai falando. Vamos lá, falando um pouco sobre, né, não vou falar aqui sobre definição acadêmica, porque acaba ficando chato, que a ideia dessa live é ser mais um bate-papo, né? Então, quando a gente fala de manguezal, existe muita confusão mesmo, Diana. Você tocou num ponto bem comum quando a gente vai falar por aí, que é a questão de se identificar o ecossistema, né? Assim, muita gente confunde o manguezal com várzea, chama, né, os alagados, alguns alagados de mangue, enfim, tem uma certa confusão aí. Então, assim, o que a gente está falando com o manguezal é um ecossistema, né, que tem como característica essa água salgada, ou seja, a presença das marés, no caso, que a gente vê ocorrendo tanto em Guaratiba, e no caso do Brasil, o Brasil é um país muito privilegiado com relação a isso, né, porque tem um sistema costeiro, ou um manguezal, que vai desde o Amapá até Santa Catarina, né? Então é uma área bastante ampla da costa, assim, extensa. É claro que ao longo dessa mudança, né, digamos assim, de estado, de latitude, a gente vê o manguezal também mudando, se adaptando, e aí aparecem essas confusões. Então, para a gente ter identificado o que é o manguezal, né, manguezal é o ecossistema, tá bom? Então, o que é tipo de ecossistema? Que tem umas árvores, né, umas árvores que são umas árvores especiais, né, que são as árvores que conseguem trabalhar, digamos assim, lidar com a questão da salinidade, de forma a manter elas desenvolvendo e sobrevivendo naquele espaço. Então, como é que a gente identifica? Então, mangue são essas árvores, tá? Essas árvores típicas que a gente chama. O que são árvores típicas? Árvores que aí a gente vai ter árvores que conseguem trabalhar com a salinidade, conseguem sobreviver com a salinidade. E manguezal é todo aquele complexo
daquele sistema, né? Ou seja, até aí você entra com outros tipos de vegetação, não só as típicas, mas também alguma coisa que esteja associada, né? É muito comum a gente ver em floresta de mangue também algumas vegetação mais epífita, mas para a gente um ponto assim de divisão, né, assim, clara, a gente identifica mangue como as árvores típicas e manguezal o ecossistema, com toda a sua diversidade. E qual a importância, tanto ecológica como econômica, do manguezal? Essa questão da importância é interessante, né? Até porque a reserva biológica de Guaratiba, que perdeu o nome arqueológico para se adequar, né? Ela traz aí ao SNUC, né? A gente Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Isso, que completa 20 anos. Completou 20 anos recentemente. Isso. Então, ele tem essa característica, né, interessante ser ali em Guaratiba, que tem essa questão da importância já marcada nesse Samba 15, que a gente vai ter uma palestra aí legal para falar sobre isso. Então, quando a gente fala de manguezal, né, a gente tem aí uma relação com o homem muito antiga, né, assim, de sobrevivência, né, de aporte aí de questões aí mais intimamente ligadas à questão econômica. Então, se a gente imaginar que o sistema ele é um sistema que mantém, né, um sistema que é dito berçário, que mantém outras espécies, e essas outras espécies têm um valor econômico, né, aí a gente associa direto a preservação ou conservação desses ecossistemas à manutenção dessa economia, né, além da área. E não esquecendo também que o manguezal também tem um valor social muito grande, né? Em muitos lugares a gente tem aí muitas comunidades relacionadas muito próximas a esse ecossistema e também uma relação mesmo cultural, né? Ou seja, tem várias comunidades que se desenvolvem a partir dessa relação cultural e muitas vezes espiritual com o manguezal também. Então a importância do manguezal ela vai muito além dessas coisas econômicas, né? Fala, Diego, pode falar. É que você, como oceanógrafo, talvez possa explicar bem para a gente a questão de como o manguezal ele diminui o efeito das ondas na costa. Porque isso é muito interessante. Eu já vi uma maquete, tem um vídeo que rola no YouTube, uma maquete que é muito bacana, que mostra como as ondas param no manguezal, praticamente. Tem esse efeito, né, de perder um pouco o que a gente chama de energia, a energia das ondas, né? Ou seja, como o manguezal ele cresce bem na linha de contato, né, com o sistema, digamos assim, marinho, então ele é atingido por ondas, por vento, né? Assim, então, são todas essas coisas que às vezes provocam um sistema erosivo, provocam perda, né, de área nessa frente de mar. E a presença daquelas árvores, né, o adensamento daquelas árvores fazem com que essas ondas, ao entrar nesse sistema, percam um pouco da energia. Então, isso é muito... Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos bem claros, né? Guaratiba a gente é um sistema um pouco mais protegido, mas quando a gente vai, por exemplo, para lugares em que a gente tem uma ondulação muito forte, né? Ou seja, um vento muito forte aí de furacão, enfim, a gente vê como isso é importante, Diana, assim, como esse efeito da maquete que você está falando, ele é importante economicamente para a proteção dessa zona costeira, ou seja, tem muita área que realmente, se não tivesse manguezal, desapareceria, né? E também existe hoje em dia uma linha de estudos, né, que falam da proteção do manguezal contra eventos mais extremos, digamos assim, que não é característica do Brasil, mas que a gente já vê ocorrer, que são os tsunamis nessas áreas costeiras. Então, existem estudos que provam que áreas que tiveram um anteparo pelo manguezal, né, claro que o manguezal teve os seus danos, digamos assim, teve os seus efeitos. As áreas que tiveram manguezal na frente sofreram muito menos do que outras que não tinham essa área na frente. Só para levar isso que você falou a um limite maior, né, assim, um entendimento maior. Se em Guaratiba, Deus nos livre isola, não tivesse o manguezal desaparecesse, ficasse muito prejudicado, o que poderia acontecer? Ali, Ilha de Guaratiba, Barra, Pedra. Ali a gente tem um processo Guaratiba. Que a gente tem, como é uma baía, né, a Baía de Sepetiba, onde estão esses manguezais da reserva, eles já são naturalmente mais protegidos, então a tendência seria um pouco mais de sedimentar, né? Aí a gente entra depois com outras questões. Mas quando a gente sai daquele sistema mais ao fundo da baía e vai para a margem ali perto do Rio Piraquê, né, a gente já vê ali um efeito bem do que aconteceria no caso do que você está falando, né? Ou seja, se o manguezal não tivesse ali, o que aconteceria? Uma erosão grande, uma perda dessa frente muito rápida. Até por alguns efeitos que está vendo. Os peixes teriam menos locais para se reproduzir também.
Ah, sim, sim. O manguezal ele é um dos sistemas mais produtivos, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Que a quantidade de folha, galho, fruto, né, que é produzido, que cai nessas águas costeiras, elas só se tornam alimento, né? Então ela se torna alimento exatamente o que você falou, para o peixe. Então se a gente tem uma perda erosiva dessas árvores ou dessa área de manguezal, a gente naturalmente perde esse alimento que fica disponível para esses organismos ali na frente, né, para os peixes, enfim, para essa rede biológica, digamos assim, de organismos que tem ali na frente. Então isso está tudo encadeado, né? O manguezal é bastante interessante porque as coisas estão muito bem encadeadas, estão muito bem entrelaçadas para poder se entender um pouco mais disso. Ele é um ótimo lugar para Na se estudar. ecologia, né, tudo entrelaçado, né? Você pode Tá contar tudo... um pouco para a gente do histórico das pesquisas do NEMA lá em Guaratiba, que já faz mais de 20 anos, né, que vocês estão pesquisando lá? Conta para a gente quantos anos, o que vocês já pesquisaram lá, quais as principais linhas de estudo que desenvolveram em Guaratiba, especificamente. Legal. Tá bom, boa pergunta. Vocês pesquisam outros manguezais também? Bom, deixa eu só entender Fiz duas qual é. perguntas. Duas perguntas. Qual a importância do manguezal de Guaratiba para a gente, do Núcleo de Estudos em Manguezais da UERJ, né? Na verdade, ele foi ali que se originou, né, o núcleo, né? Na verdade, os primeiros trabalhos foram ali, e isso se perpetua até hoje, né? O que eu quero dizer aqui, o Manguezal de Guaratiba, para a gente, do NEMUERJ, é uma grande escola. É ali que a gente aprende, né? É ali que a gente, que é o berço de muitas pesquisas. Assim. Então, essa que você falou é um dos exemplos. Uma das pesquisas mais antigas que a gente tem lá, está com cerca de 22 anos, que é o da planície persalina. Eu vou falar um pouco da colonização da planície persalina. Então, a partir desse contato com aquele ambiente, a gente começou a pensar em muita coisa. E essa muita coisa, essas muitas pesquisas desenvolvidas ali, se tornaram parâmetros para outras pesquisas nacionais. Então, o NEMA hoje tem ali dentro de Guaratiba, da reserva, digamos assim, o seu laboratório, o seu campo aberto, né, de experimentos, assim, de metodologia, de estudos, de respostas, de análise, e depois a gente procura levar esses estudos também para outros lugares do Brasil, né? Procura não, a gente leva mesmo, a gente já fez aí algumas coisas bastante interessantes ao longo do Brasil. Então, a importância principal ali do Manguezal de Guaratiba para a gente é essa. A gente tem aquilo ali como berço da nossa escola, né, assim, acadêmica, e a gente continua a aprender com aquele sistema ali. Ai, que Aí bom. você fez outra pergunta. Quantos alunos? Se só em Guaratiba que vocês pesquisam ou outros manguezais? Não. Rio de Janeiro? Eu vou dar alguns exemplos, porque a gente tem hoje... Como é que se estrutura, né, a pesquisa acadêmica? A gente tem linhas de pesquisa, que a gente chama, que seriam os grandes grupos assim, né, de perguntas que a gente faz, e a partir desses grandes grupos a gente desenvolve pequenos projetos, aí dentro desses projetos vários outros, que seriam os experimentos para testar aquela linha de pesquisa. Então a estrutura, ela fica meio que uma árvore assim, né, de coisas linkadas. Então só para você entender, a gente tem cerca de 21 linhas de pesquisas hoje atuantes na reserva. Aí você pode me perguntar, mas é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas a gente não faz nada sozinho, né? Dentro do Mangue a gente sempre tem essa máxima, assim, a gente não faz nada sozinho, sempre com muita parceria. Então, para não me estender muito, eu vou falar de 3 apenas. Assim, o mais longo que a gente tem é esse de 22 anos que você falou, que é uma como se fosse uma de medição do que cresce naquela área que a gente olha da estrada, sabe? Que a gente olha assim da estrada, vê uma área sem vegetação de mangue. Então, aquela área ali, que a gente denomina ela de planície persalina, né, que ela tem umas características próprias. Aliás, é uma característica bem marcante dos manguezais ali da Rebio, né, da RBG. Então, ali, a gente começou um experimento, uma forma de medir árvore, que hoje se tornou, digamos assim, eu não conheço hoje nenhum outro experimento que tenha um longo prazo, assim, de medição tão grande quanto esses que ocorrem ali. Então, hoje ele é uma referência. Tem a ver com o Apicum? Isso tem a ver com o Apicum? Isso, a planície persalina ou Apicum, né, que a gente chama. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Se puder explicar. Apicum é uma área mais terrestre, mas é mais salina, isso. Na verdade, ela ainda é área de manguezal, né? Assim, por que a gente diz isso? Porque esse projeto que eu falei para você, essa linha de pesquisa de mudanças climáticas,
ela consegue, a gente já consegue identificar ali um crescimento da vegetação de mangue, crescimento e, digamos assim, desenvolvimento da vegetação de mangue nessa área de Apicum. O que seria isso? Quais são as causas prováveis? Provavelmente a gente está tendo ali uma elevação maior do nível médio do mar, já está fazendo com que os manguezais consigam literalmente andar na direção do sistema mais continental, digamos assim. Então a ideia dessa pesquisa foi começar a medir e realmente caracterizar. E hoje, após 22 anos, a gente tem isso bem caracterizado em relação a esse espaço. Ou seja, os manguezais de Guaratiba estão se mexendo, estão se movendo Quer na dizer, se direção... alguém vier negar as mudanças climáticas, eu posso apresentar a sua pesquisa. Pode, completamente. E essa é uma das linhas, como eu falei para você. Como a linha é mudanças climáticas, a gente primeiro testou a elevação do nível médio relativo do mar. E num segundo momento, agora a gente já testou também o balanço climático, né? Então, para entender se os padrões de chuva e de evaporação da área estão sempre os mesmos, né? Então, a gente tem tranquilidade em afirmar isso com dado medido em campo, né? Com muito esforço da equipe aí do NEMA que está assistindo. Então, muito esforço do pessoal de campo e a gente consegue caracterizar esse processo com muita clareza mesmo. Você tem ideia quantos alunos já passaram pelo NEMA? Então, Desde que se formou? eu já fui, na verdade, eu sou ex-aluno do NEMA, né? Ah, eu é? sou, quando Quem foi que começou? Eu comecei, assim que no segundo ano de faculdade, né, de oceanografia, e o professor Mário, que é um dos coordenadores, ele já... Mário Soares, né? Mário Soares tinha acabado de criar o grupo e eu já entrei logo no começo. Então, quando eu entrei no NEMA, né, eu ainda era aluno de graduação. E aí, ao longo do tempo, fui me especializando, fazendo pós-graduação, até virar professor, né, até fazer o concurso e me tornar professor da Faculdade de Oceanografia. E hoje, né, com muito orgulho, trabalhar nesse núcleo aí, que é a minha grande paixão, os manguezais e esse núcleo aí. Então, meio que você nunca mudou de emprego, assim, nunca mudou de laboratório. Já tive uma experiência, assim que eu defendi o doutorado, eu tive uma experiência também como professor da Federal do Espírito Santo. Eu fiquei trabalhando 2 anos, assim que eu defendi, né? Aí eu fiz concurso para lá, passei, trabalhei 2 anos com biologia, né? Dando aula de manguezal e meus costeiros para biologia. E quando abriu o concurso para a UERJ, aí eu fiz o concurso novamente, né? E aí vim para o Rio novamente aqui para trabalhar com o NEMA. Então eu tive um momento aí, digamos, de ausência desse grupo, né? Mas a minha história, mesmo ausente, de diáspora. Mesmo quando a gente está assim distante, a gente não perde contato, né? Então a gente continua falando, conversando, ainda tivemos muitos projetos em parcerias ainda quando eu estava na UFES, mas nunca saí realmente, né? Mas atualmente tem outras universidades trabalhando com o NEMA? Ou é só... Muitas outras. Tantas nacionais como internacionais. A gente tem muitas parcerias, digamos assim, né? Dentro do nosso laboratório, né, dentro da própria faculdade, a gente tem a oceanografia dividida por áreas, digamos assim, né? Biológica, geológica, química e física. Então, uma parceria muito grande que a gente tem é com o AGON, lá, o laboratório de Geoquímica Marinha lá da universidade, da faculdade também, que a gente desenvolve a maioria dos projetos que envolvem análise química, né? Então a gente trabalha muito em parceria. Trabalha bastante também com o pessoal de outras universidades, Federal de Fora, enfim, tem um grupo grande aí que o pessoal da UESO, né? Agora começamos uma parceria boa com o pessoal de farmácia da UESO, né? Para identificar alguns componentes que estão presentes, plástico dentro do manguezal. Então a gente começou a fazer exatamente nessa linha com eles, mas tem muita coisa, Diana. Assim, então, falando em colaboradores, como é que quem quiser participar ou colaborar com o NEMA, como faz? O NEMA, ele, como eu falei, ele é um laboratório da Faculdade de Oceanografia, né? Então, a gente consegue... os alunos conseguem entrar ou cursando, né, fazendo curso de graduação da própria UERJ, ou de outra universidade também, né, universidade externa, que entra em contato com a gente aceita aí numa demanda que não tem, é livre, né, ou seja, você pode entrar em contato a qualquer momento, e a gente vai responder e tentar colocar vocês em algum trabalho de campo, né. Claro que nesse estágio atual de pandemia, né, a gente está com as coisas um pouco paradas,
porque, né, não está podendo ir para campo, ó, né, então temos ainda uma série de protocolos que precisam ser estabelecidos sobre essa dinâmica de campo. Então, quem está na graduação, quer fazer parte, ou faz isso de contato direto, ou faz através da coordenação do curso, de onde o aluno faz parte, né, e tem contato direto pela coordenação. Quem já quer fazer um mestrado ou um doutorado, né, um curso de pós, aí tem as opções onde o Mário tem credenciamento, digamos assim, que é a faculdade de oceanografia, lá o curso de pós-graduação da faculdade de oceanografia e o curso de meio ambiente também, lá no PPG-MA da UERJ. Então, são algumas possibilidades, né? Olha, eu tô vendo aqui que já tem uma pergunta aqui. Ai, peraí. Opa. Peraí, que já tem várias perguntas. Vê aí, Diana, eu não estou vendo. Se tem muita diferença entre o mangue de Guapimirim e da RBG? Tem. Quem foi que a gente cita o nome aí? Quem perguntou? Foi a Maria que trabalha com a gente, Maria Teixeira. Ah, Maria. Tem sim, Maria. Assim, só para vocês terem assim, ideia, a gente tem, digamos, 4 grandes áreas no Rio de Janeiro de mangue, né? O Rio Paraíba do Sul, a Baía de Guanabara, né, na APA de Guapimirim, a RBG, e ali o Saco do Mamanguá, né? Ali em Paraty. São as 4 grandes áreas, digamos assim, de manguezal bem preservado do estado. E existem outros manguezais, né, espalhados em pequenos estuários, enfim, em lagoas, em porção menor. Mas esses grandes sistemas são esses aí. A grande diferença da Baía de Guanabara... E eu caí? Tá me ouvindo? Não, tô ouvindo. Eu aqui estou tentando adequar aqui o celular de volta. Tô ouvindo, sim. Pronto. A grande diferença da Baía de Guanabara e para RBG, digamos assim, é a própria presença da planície pessalina, né? A gente não vai encontrar isso muito na Baía de Guanabara, não. Ah, tá. Deixa eu ver o que mais. Então, isso não vai encontrar muito na Baía de Guanabara, não. Na verdade, Guaratiba... Lá é menos terrestre, digamos assim. É porque o que acontece, né? Os manguezais, como são sistemas costeiros, eles vão ser mais amplos, onde essa planície, né, digamos assim, entre a serra e o mar é mais extensa, né? Então eles ocupam aquele espaço de forma maior e mais bem distribuídos ali na RBG. Então, conforme o manguezal ele vai, né, caminhando, ou digamos, ocupando esse espaço, ele vai se estruturando, a gente chama de zoneando, né? Então, as zonas ficam mais claras. Então, é comum você encontrar zonas aí que só tenham um tipo de espécie ou outra e pouca mistura. Na Baía na Baía de Guanabara, na APA de Guapimirim, isso já não ocorre tanto. Você ocorre muito mais misturado, uma vegetação muito mais, né, que ocorre muito mais espécies misturadas ali na floresta. Então, dentro de Guaratiba, você tem uma organização melhor. Guaratiba para a gente é uma floresta muito didática, a gente trabalha assim. É isso que eu ia falar, é mais didática do que agora todos os exemplos de livro assim, que você vê de manguezal, assim, organização de espécies e como se desenvolve, a gente tem ali em Guaratiba uns exemplos muito práticos para isso. Então, consegue ver, consegue medir, consegue registrar de forma muito clara. A Baía de Guanabara é um pouco diferente, esse sistema é um pouco diferente. Até gostaria de lembrar, uma das nossas postagens no Facebook foi divulgando o Atlas de Manguezais do Brasil, que é do ICMBio, né, Instituto de Conservação da Biodiversidade, Chico Mendes. E essa postagem, que foi só uma divulgação de um trabalho que nem é nosso, mas teve assim, centenas de compartilhamentos. Quer dizer, as pessoas se interessam muito pelos manguezais. Eu fiquei surpresa, assim. E é interessante, vocês forem lá na nossa página do Facebook, que é o Amigos da Reserva Biológica de Guaratiba, e procurarem essa postagem, já é um pouco antiga. Mas você aproveita e vai vendo as outras também. Tem um link para baixar esse atlas dos manguezais de todo o Brasil. Tem uma pergunta aqui do nosso gestor, Maurício Reis, é a seguinte: com relação ao que foi comentado sobre as mudanças climáticas, quais seriam os principais reflexos das mudanças climáticas para o manguezal de Guaratiba e, consequentemente, para a região como um todo? Tá bom. Parecido com o que eu perguntei. Na verdade, a gente, como eu falei para vocês, assim, a pesquisa, às vezes,
ela nasce de uma curiosidade, né? Como eu falei, assim, o nosso contato com o manguezal, ele gera um monte de curiosidade. E essa curiosidade, às vezes, a gente não imagina como vai responder algumas perguntas, por exemplo, como essa que o Maurício fez, né? Mas só para ter uma ideia, essa dinâmica surgiu, né, digamos assim, há 22 anos atrás, essa colonização da PICUM, 22 anos atrás, a gente começou a monitorar, e hoje, com essa história de mudanças climáticas, nós já realizamos 3 ensaios, digamos assim, do que aconteceriam em cenários. O que são os cenários? Se o mar continuar subindo, se a temperatura continuar elevando, a ponto de ver que os manguezais em alguns sistemas, né, assim, costeiros do Rio de Janeiro mudaram bastante. Não o caso de Guaratiba, né, porque a Guaratiba é uma reserva biológica que tem uma proteção integral, né, ou seja, tem uma estrutura, digamos, de legislação muito forte, mas em algumas outras áreas, realmente, os manguezais saíram de uma baixa pressão, né, ou sistemas pouco vulneráveis, para uma alta vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem cenários de mudanças e a gente coloca que o mar vai continuar elevando, a temperatura vai começar a continuar a subir, os manguezais vão adquirir certos comportamentos que já tiveram também no passado. Ou seja, eles vão procurar lugares onde eles possam se estabelecer. Esse próprio comportamento do manguezal de adentrar o apicum, ele é um comportamento de resposta a esse nível, essa elevação. Então, o que acontece? Conforme você vai alagando mais, se você tem áreas atrás do manguezal, como a planície cristalina, como o apicum, ele vai colonizando essa área. E se você não tiver, ele vai o quê? Ele vai sofrer, começar a passar aí por problemas no desenvolvimento. Então, isso a gente já vê ocorrendo em alguns manguezais do Rio de Janeiro, e para Guaratiba a gente observa que por ter ainda uma área ampla, né, por ter aquela planície protegida, isso é essencial a gente pensar no futuro das unidades de conservação, a gente pensar no momento também que, né, que as coisas estão mudando, enfim, então tem coisas acontecendo que podem colocar em risco que a gente não está vendo agora, aquela planície é essencial. Então, quem dera todos os manguezais aí que a gente já conheceu, tem visitado, tivessem também uma área posterior também preservada, para que pudessem, né, dentro desse cenário de mudança, se adaptar, né, para poder mitigar até os efeitos que a gente conhece aí dos efeitos das mudanças climáticas, como você mesmo falou, que é o efeito de erosão costeira, né? Você imagina se o manguezal, se a gente perde esse manguezal, o mar continua aumentando, né, o nível do mar continua aumentando, e a gente tem perda desse sistema, dessa área da frente. Imagina a quantidade de pessoas em riscos, né? Quantidade de perda em termos de valor mesmo, né? Assim, valor econômico de certas áreas. Então, isso tudo está bem atrelado ali, naquela região. Eu queria até fazer aqui um convite para o desenvolvimento de novas pesquisas na RBG, tanto a UERJ como outras universidades. A gente vai ajudar no que a gente puder, né? Porque é interessante, quanto mais a gente conhece, pesquisa, né? Mais a gente pode divulgar a reserva e ter base, né, de argumento para preservá-la, já que as pressões de uso e abuso são muitas, né? Tem mais uma pergunta aqui de um Só para aproveitar esse teu gancho aí, Indiana, acho que é uma questão importante que a gente trabalha também no núcleo, que é o empoderamento. Porque não adianta só eu ter essas informações, né? Não adianta eu estar lá levantando e estudando e vendo o que isso acontece se essa informação realmente não se torna útil, né? Ou como você falou, não está na mão da pessoa certa. Então, há também uma preocupação grande em a gente não só fazer as pesquisas, mas divulgar isso de uma forma, como a gente está falando, de uma forma mais tranquila, que as pessoas possam entender e se apoderar dessa informação, que isso é importantíssimo. Ou seja, não é só o Felipe, pesquisador, ou qualquer outro pesquisador falando, é você, o pessoal da gestão, né, o pescador, sabendo que isso acontece na área dele e conseguindo dialogar com qualquer outra expressão que venha ocorrer na área. Né? Isso é muito importante de ser feito aí também, não só ali em Guaratiba, mas em outros manguezais. A RBG tem tentado divulgar de várias maneiras, né? Tanto pelo Facebook, agora pelo Instagram. Também estamos fazendo cartilhas para escolas, ensino fundamental e médio. Isso. Então, a gente tem que atingir vários níveis, né? E vocês fazem trabalho mais para a área acadêmica. Não, a gente também faz um trabalho de divulgação também. A gente também tem
essa Porque tem um característica grupo de de também educação ambiental, né? de, Vocês da- têm de um núcleo de educação ambiental? temos também, dentro do NEMA, né? Acontece dentro do NEMA. É, Principalmente eu me canais lembro agora. que vocês mostraram lá num outro evento de Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, tinha um grupo mostrando o material que vocês usam, que é bem bacana até. Eu gostaria de ver de Isso, novo até. está Bom, a disponível. pergunta é de Flávia Liz de Barros. Qual a qualidade ambiental do manguezal e dos canais fluviais da RBG, principalmente na área próxima à Restinga de Marambaia? Existe necessidade de replantio ou de melhoria da qualidade da água? Dos canais, então vamos separar assim. Vamos separar assim. A gente tem ali na RBG o que a gente chama de uma microbacia hidrográfica, né? Que seria aquele sisteminha que tem o Rio Piraquê, Piraquê não, tem o Rio Portinho, né? O próprio Rio Piracão, que são rios que dali mesmo, que drenam a própria região. E tem rios que drenam regiões como Campo Grande, né? Santa Cruz, ou veja, que é o Rio Piraquê, que vem de outro tipo de bacia hidrográfica, né? Então a gente tem dentro daquele fundo ali, do Rio Portinho, do Rio Piracão, um sistema é, até bem conservado, Diana, assim, né? Assim, a gente fez um trabalho um tempo atrás em que a gente saiu um pouco da esfera de só analisar o mangue e analisou também todas as interações possíveis, né? Então a gente viu que há uma interação muito grande entre o que acontece no Pedra Branca, né? O que acontece naqueles charcos ali do lado da estrada, aqueles brejos mesmo de água doce, a água que corre pelo rio Piracão, o Rio Portinho, e aí a gente vê que isso chega à área de mangue. Então há ali naquele sistema digamos assim, uma interação muito grande de coisas diferentes. E Guaratiba realmente é uma fronteira para a gente conservar, né? Assim, existem muitas pressões hoje em dia naquela região que a gente começa a ficar preocupada com a qualidade de vida, e como bem colocou com a qualidade daquele sistema, como bem colocou a pergunta. Então, eu separaria aquela área mais ao fundo como uma área, digamos, mais conservada, assim, digamos assim, dentro dessa região, né? Então, a gente tem ali rios ainda de uma qualidade, digamos, razoável, né, que é óbvio que a gente tem que tomar conta, então tem que ainda fazer muitos sistemas para controle, né, desse tipo de poluição, ou aumento de poluição nesse sistema, e temos também o Rio Piraquê, aí já uma carga que a gente tem que tratar de outra forma, né, como saneamento básico, ou seja, a gente tem que sair daquela bacia e ir para outras bacias hidrográficas para a gente pensar nisso melhor. Então, o manguezal hoje, Guaratiba, ele tem ainda uma integração grande assim com outros sistemas costeiros que a gente não pode perder, né? Acho que a gente teve um caso aí bastante emblemático, né, de um animal que estava, né, desaparecido aí do Rio de Janeiro já tinha um tempo, né? E que a gente no manguezal a gente já até encontrava, não presencialmente, mas muitas marcas, né? E realmente de um tempo para cá, principalmente depois da duplicação da Avenida das Américas, né, criação dos corredores BRT, a gente não viu mais. E foi super interessante, né? Super agradável Você assim, está de falando saber da Sussuarana? da Tucianã, né? Da onça que É, apareceu. onça parda, Assim, parda de ela Guaratiba. sempre é bom as pessoas saberem. Assim, a gente sempre teve uma convivência pacífica com ela, né? Ela sempre teve mostrando para a gente que essa integração ali é viva, ou seja, a gente tem uma integração que acontece entre o Pedra Branca, entre o charco de água doce, a área de mangue, né? Ela sempre foi uma referência para a gente que, olha, esse sistema aqui é legal, ainda está muito bem interrelacionado, né? Tem poucas barreiras, né? A partir do momento que a gente viu isso parar um pouquinho, a gente ficou bem preocupado, né? Falou, olha, realmente essa estrada, o movimento mais dessa estrada pode estar levando aí a uma diminuição da frequência ou dessa integração, como eu falei. Essa integração é muito importante. A RBG ela é uma unidade que se mantém, obviamente, pela qualidade de todo o ambiente em torno, né? Então a gente tem que se preocupar também nessa qualidade dos rios, na qualidade desses organismos que atravessam, para que eles possam ainda continuar fazendo esse papel deles importante. Até vou avisar que a gente vai postar em breve, não só o vídeo do aparecimento da Sussuarana, em Guaratiba, mas também a cartilha do INEA de convívio entre grandes felinos e humanos. Tá? Então prestem atenção nas nossas redes sociais, o Amigos da Reserva de Guaratiba, no Facebook, e o rbg.inea.rj no Instagram.
Tá? Eu espero que ainda hoje, senão amanhã a gente deve estar postando isso. Ah, Outra muito bom. pergunta. Acervo Ponto Curioso. Boa tarde, parabéns pela iniciativa. Gostaria de saber por que o manguezal apresenta uma maior capacidade de estocar carbono do que outras florestas tropicais da mesma extensão. Ah, legal. Isso também é uma coisa interessante, né? Essa preocupação com a mudança climática levou a gente a se preocupar também como é que vai mitigar isso, né? Ou seja, como é que vai tornar esse efeito, né, um pouco menor, tá sabendo que a gente está num caminho já de mudança, né? E aí as florestas de mangue, a partir de 2000, na verdade, elas, como toda floresta, ela já tinha uma capacidade aí de sequestrar carbono, né? Por conta da fotossíntese. Mas a partir de 2011, começou uma série de estudos bem interessantes, mostrando que o manguezal tem uma capacidade, né, de 4 vezes até a florestas, né, da mesma, comparativamente a outras florestas, assim, de estocar carbono. E o que acontece nesse sistema, né? Vamos entender um pouquinho do que é o manguezal. O manguezal é um ambiente que se desenvolve muito em lugares abrigados, que a gente chama, né? São baías, pequenas enseadas, estuários. Então, essa presença, como você falou, Diana, das árvores, ela já diminui um pouco essa velocidade de água no lugar. Então, esses ambientes são ambientes sedimentares, que a gente chama, né? Ou seja, a água já chega, perde força e é como uma coisa toda depositácia. Então, ela vai depositar, depósito em cima de depósito, e isso vai ficando armazenado. Aonde? Dentro do substrato, tá? Então, o que acontece com a floresta de mangue? Eu falei para vocês também que ela é uma floresta muito produtiva, né? Ou seja, ela troca de folha muito rápido, numa questão de adaptação, ela tem que trocar e crescer muito rápido por conta dessa, né, mudança ali das águas, enfim, tem toda uma história associada a isso, e esse material vai ficando aprisionado nesse substrato. E aí, quando a gente compara a área de mangue, ou seja, o que tem na biomassa, que a gente chama de biomassa aérea, biomassa subterrânea, essas áreas de mangue se tornam maiores do que outras áreas, comparativamente. Tá? Por que eu estou falando comparativamente? Porque a área de mangue é uma área extremamente pequena, se a gente for ver em relação a outras florestas, né? Ela cresce muito nessa linha ali de encontro do mar, então ela tem aí uma capacidade, né, de extensão limitada pela altura de maré. Então essa questão do manguezal ser uma área de aprisionamento, ou uma área de sequestro de carbono, tem a ver muito com essa relação com esse um ambiente deposicional, tá? E porque elas crescem também, pelo menos nas zonas tropicais, né? Elas crescem bastante também. A gente tem também esse tipo de estudo lá, eu não falei, mas tem esse tipo de trabalho também em Guaratiba, né? A gente tem uma linha toda dedicada a estoque. Sobre a sedimentação? Não, sobre estoque e sequestro de carbono. Estoque de carbono. Tá. A linha é estoque e sequestro, né? E dentro dessa estoque e sequestro tem essa questão do acúmulo na biomassa da própria árvore, ou seja, no tronco, na raiz, na folha, e o que é embaixo do solo, que são as raízes. Então, só para você entender, a gente tem essa linha de carbono, e essa linha de carbono se divide nesses dois compartimentos, acima do solo e abaixo do solo. Não sei se ficou claro para você. Sim. Sim, que no caso, o fato de ter vários sedimentos vai sequestrando carbono, no caso, vai Também. A gente tem uma... Capturando? Como se fosse... Qual a palavra certa? Cortou. Captura o carbono? Cortou? Não, captura carbono você captura quando faz fotossíntese, né? Ali é mais um armazenamento no substrato. Né? Armazenamento. Ah, tá. Certo. Tá? Então, olha só para você entender. Então, ela armazena não só no substrato, mas na biomassa também. Ou seja, no que está crescendo, a árvore crescendo, porque a árvore crescendo, ela estoca carbono, né? Porque ela faz a fotossíntese, enfim, transforma aquilo em biomassa. Então, a árvore crescendo naquele espaço, ela já faz esse estoque, digamos, naquela área. E aí ela também faz o papel de armazenamento aí desse substrato. A Maria novamente pergunta aqui para a gente, ela pergunta, nas áreas de apicuns, caberia um replantio? As plantas sobreviveriam? Não, Maria, não. Essas áreas de apicuns, o plantio, vamos entender assim, o plantio é uma técnica que ele deve ser usado para recuperar, né? Assim, ou seja, em área saudável, geralmente a gente o manguezal ele não precisa de muita intervenção, digamos assim.
né? O que eu quero dizer com a área saudável? Que a gente tem chegada de maré, tem chegada de propágulos, e esses propágulos estão se desenvolvendo. A área de Apicum, ela é uma área que naturalmente ela tem salinidade mais alta. Então você não vai conseguir diminuir essa salinidade para fazer plantio. Então você vai plantar e ela vai morrer. Então a planície hipersalina, ela serve como essa área que a gente chama de cinturão de proteção do manguezal. O que é esse cinturão? A gente falou aqui de um exemplo, que é a mudança climática, né? Ou seja, se o nível do mar está subindo e começa a encostar mais vezes nessa área, a própria água da maré, né, a água que vem com a maré, ela vai lavando esse sal e vai diminuindo, tornando esse substrato, esse lugar mais propício para o crescimento da vegetação. Agora, se ele não está crescendo naturalmente naquele espaço, é porque não é mesmo, não está chegando propágulo, não chega a maré, e um projeto de reflorestamento provavelmente não vai ter muito sucesso, não. Agora, é a nossa chefe do Serviço de Apoio à Pesquisa, a Vanessa Teixeira, que está perguntando: em alguma linha de pesquisa foram observadas alterações significativas no manguezal da RBG a partir de grandes empreendimentos instalados na Baía de Sepetiba? Como é que é a nome? Vanessa, né? Vanessa Teixeira é a nossa chefe. Tá bom, hoje, Vanessa, quando a gente está trabalhando em Guaratiba, a gente está muitas vezes longe de uma fonte direta, né, assim, de poluição. Assim, é difícil atrelar uma poluição a uma indústria. Embora a gente saiba que, por inúmeros outros trabalhos que a gente lê ou faz, a gente sabe que tem uma relação muito grande entre o que uma indústria lança de rejeitos naquela região e o que vai afetar até mesmo esgoto, né? Assim, a gente sabe que vai afetar o manguezal. O NEMA hoje ele trabalha com algumas linhas de poluição, tá? Poluição de água, poluição de sedimento, né? Enfim, algumas pesquisas caracterizam a poluição, mas não dizer de onde ela vem. A fonte a gente não consegue fazer essa relação direta. Ela dependeria da gente ir buscar o que essa empresa, a indústria produz, para a gente ter uma correlação de poluentes entre o que a gente encontra lá e aquela área. Tá? Mas, assim, o que a gente vê, assim, por percepção, é que a gente consegue, né, notar que, infelizmente, a qualidade de alguns rios, ou pelo menos, né, a qualidade da água da Baía de Sepetiba tem aí uma influência forte do que acontece ali naquele porto, né, no Itaguaí. A gente consegue ver a chegada, às vezes, de algum material, mas a gente não consegue ligar isso diretamente a um tipo de dano, né, naquele lugar. Isso aí não. Vou ler também uma mensagem do Maurício, lembrando uma anterior que eu não li, que ele falou que seria muito interessante a gente ter uma maquete como aquela que eu citei, que mostra como que o efeito da onda diminui com o manguezal, que se a gente tivesse isso lá na sede. Aí queria até pedir ajuda do Núcleo de Educação Ambiental da NEMA para construir com a gente, para ver se a gente consegue descobrir como é que faz. Tá bom? Pode ser. Eu jogo até um desafio maior. Acho que a gente, quando tem a meta, né, alcança, dobra. Então, vamos lá. Eu acho que a gente poderia criar um sistema próprio para lá, né? Assim, até como se fosse um terrário, alguma coisa, numa estrutura para mostrar isso que eu falei para você. É importante as pessoas não desvincularem essa área do Apicum, né, essa área hipersalina que é tão característica para Guaratiba e tão representativa para a reserva, né, assim, ao longo do tempo, falando mais nessa coisa do que vai acontecer com o manguezal, que a gente poderia fazer um sisteminha, né, tipo um terrário, que a gente conseguisse fazer isso, fazer uma projeção dessa maré, mostrar como essa maré, aí fazer uns ensaios, né, assim, para educação, é claro, para educação ambiental, dizendo que, olha, se essa maré começar a aumentar, onde ela vai? Desenhar estrada, desenhar casa, mostrar os efeitos, né, o que isso pode acontecer ao longo do tempo. Eu me disponho de ir lá na UERJ, conversar com o pessoal, ver como que será que isso é possível. Outra mensagem dele é o seguinte, do Maurício, né, Reis. Divulgação científica é muito importante, realmente. Levar a informação científica de qualidade para toda a sociedade. Parabéns, muito bom. Contem com a RBG para contribuir na divulgação das pesquisas. Contamos mesmo, Maurício, isso aí sem dúvida. Não? Isso aí a gente sempre está procurando para fazer essa divisão aí de saberes, né, ou seja, da gente poder divulgar isso aí junto com vocês também. Eu vou tentar ler, não sei quantas perguntas ainda tem,
Acervo curioso, novamente. A região do Saco de Mamanguá sofre muito com a espécie invasora coral-sol. Há estudos acerca de como essa invasão e todos os seus efeitos afetam os manguezais? Diretamente o manguezal, não. Quem foi que falou? Esqueci. É aquele acervo ponto curioso que eu já tinha perguntado antes. Acervo curioso. Existe um grupo de pesquisa, né, que é o do Coral Vivo, se eu não me engano, que trabalha diretamente com essas questões aí, né, do coral-sol ali na região sul do Rio de Janeiro. Assim. O que acontece é que o manguezal, só para você ter uma ideia, ele vai disputar espaço com um sistema mais continental. Né? Assim, por exemplo, se a gente tiver um efeito muito grande ali de uma entrada de água doce no sistema de manguezal, ele briga muito com vegetações de água doce. Né? E o manguezal teve que fazer uma opção evolutiva, digamos assim. Ele perdeu capacidade competitiva para ganhar capacidade adaptativa à água salgada. Então, o que define o espaço para o manguezal crescer, para a árvore de mangue crescer, é a água salgada. Então, quando começa a chegar água doce, já tem um grupo de outras espécies que vai preferir, né, ou vai ganhar competitivamente ali. Então, só levando essa mesma referência que você falou, né, do coral-sol para o manguezal, quando a gente começa a ter muita água doce em alguns sistemas, começa a entrar muita acróstica, né, que é aquela samambaia do brejo, aquelas que crescem, né, um tufo muito grande, assim, e ela começa a sombrear toda a parte de baixo da floresta. E no primeiro momento, se você está analisando, de repente, aquilo ali por satélite, olhando, você está vendo, a floresta está crescendo, ou pelo menos tem floresta ali. Só que por baixo, as plântulas novas, né, os jovens que estão tentando crescer para ocupar os espaços dos mais velhos quando caírem, porventura morrerem, ele não existe. Então, quando aquela árvore grande morre, aí ela fica só ocupada por essa espécie que eu falei para vocês, da samambaia do brejo, e aí o manguezal não consegue crescer. Eu não sei se todo mundo está visualizando, mas é como se fosse uma samambaia, um tufo denso, em que nada cresce por baixo ali, consegue se desenvolver. Então a gente tem aí uma invasão, digamos assim, né? Não de uma espécie exótica, né, mas uma invasão de outro sistema no manguezal. E aí o manguezal começa a ter perda literalmente de espaço. Olha, o Maurício pergunta quais são as principais perguntas que os estudos do NEMA ainda buscam responder com as pesquisas em Guaratiba. Que ainda pergunta? Maurício, deixa eu te... gestor da RBG. Não ouvi direito, fala aí. Quais são... Deixa eu voltar aqui, peraí, que depois tem outra pergunta, por isso que estou tentando ir rápido. Quais são as principais perguntas que os estudos do NEMA ainda buscam responder com as pesquisas em Guaratiba? Maurício, a gente tem pergunta que não acaba mais, né? Na verdade, a gente responde uma coisa e essa coisa levanta uma série de outras perguntas. Só para você ter, eu vou falar só dessa, da dinâmica do Apicum, né, da planície persaliana, porque para a gente não ficar muito devagar. Quando a gente começou a pensar no que poderia ocorrer, a gente pensou só no nível médio relativo do mar. Então falamos, olha, a manguezal está avançando no Apicum porque está chegando mais maré. Depois que a gente conseguiu, né, ou mais ou menos apontar a resposta dessa pergunta, veio uma outra pergunta. Peraí, mas será que além dessa variação do nível médio relativo do mar também não tem uma questão do clima? Ou seja, será que em períodos que tem muita seca, né, que a gente vê ali a região de Guaratiba muito seca, isso não aumenta ou diminui o manguezal? Então, as perguntas elas vão sendo respondidas e sendo sucedidas por outras, assim. Então, com certeza, hoje a gente tem muito mais pergunta do que resposta. As respostas hoje elas são grandes, né, porque o nosso grupo tem já um histórico grande ali de pesquisa, mas a gente tem muitas outras levantadas assim também. O que a gente consegue fazer, Maurício, às vezes, é direcionar, assim, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, essa pergunta ela respondeu um monte de questões que era como o manguezal, né, de uma grande cidade como o Rio de Janeiro se comportaria caso a gente tivesse cenários de elevação do nível médio relativo do mar ao longo dos 100 anos. Então, a gente consegue dizer que nesses 100 anos o manguezal ocuparia a taxa de ocupação dele na planície perstalina, na Apicum, permite dizer que a gente chegaria em tal lugar. E aí a gente consegue fazer e consegue chegar às respostas que a gente está falando aqui. Tá bom. Olha, agora só mais duas perguntas, tá? Vamos, porque faltam 10 minutos. Uma pergunta da Terapias Ana Luz. No estado do Rio de Janeiro, temos muitas indústrias e portos próximos aos manguezais.
como essas áreas próximas a esses empreendimentos são monitoradas? Assim, quando a gente trabalha com monitoramento, a gente pensa sempre a longo prazo, né? Ou seja, algumas unidades de medida que a gente tem de parcelas permanentes. O que esse nome, parcela permanente? A gente não tem... Oi? Está cortando muito. Melhorou? Ih, agora... Melhorou. Deu uma paradinha no vídeo, agora vai falando. Vamos... Melhorou? Um pouco. Vamos ver. E se existe um monitoramento nas áreas com indústrias próximas? Isso. Na verdade, a gente monitora os manguezais do Brasil inteiro, digamos assim. Tem manguezais monitorados no Brasil inteiro. A gente monitora esses manguezais através de parcelas, que a gente chama de parcelas permanentes, que são de todo ano fazendo remedida para ver se eles estão crescendo, se eles estão morrendo, para ver qual é o comportamento ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente tem em Guaratiba, tem ali na Baía de Sepetiba, em Itacuruçá, então a gente tem várias unidades que a gente amostrais dessas parcelas para acompanhar o crescimento dessa vegetação, né, ao longo do tempo ali. Não sei se deu para ouvir toda a resposta. Mais ou menos, deu um probleminha aí com o som e meio com o vídeo. cortado. A última pergunta é qual a relação dos estudos dos manguezais com arqueologia? Toda essa questão arqueológica em Guaratiba. Não, boa. Entendi. A próxima live, né, com a Maria Cristina. Isso. Na verdade, como você bem ressaltou no começo, ali em Guaratiba a gente tem, né, agraciado com 2 sistemas bastante interessantes. Né? O próprio manguezal em si e esses sistemas do sambaqui, né, que vai ser a próxima live agora, que é o sistema que dá registro, né, dessas populações que usavam aquele espaço. Então, só para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa que foi feita ali em Guaratiba, né, um tempo atrás, de uma professora Silvia, da Faculdade de Cenografia, que ela fez uma série de testemunhos, né, ao longo de uma linha, saindo do continente até o mar, testemunhos, essas análises que ela fez, ela conseguiu ver que o manguezal teve em outros lugares ali ao longo do tempo, né? Ou seja, variou ao longo desse tempo, e aí esses manguezais conseguiram chegar um pouco mais perto do Pedra Branca e hoje eles estão lá na frente, né? E estão fazendo um caminho de volta hoje em dia. E é interessante a gente ver que alguns sambaquis, né, esses registros arqueológicos, parece que marcam a ocorrência dessas florestas próximos ao continente, mas próximos ali ao Pedra Branca. Então existe aí um registro muito interessante para a gente saber realmente, olha, manguezal ele já teve mais atrás, a gente tem registro, né, pelo sambaqui, da presença das pessoas utilizando esse espaço, e esse espaço servindo como um exemplo para a gente, olha, é verdade, o manguezal pode realmente chegar a sistemas mais continentais, tá? Então, cuidado na hora de construir estrada, cuidado na hora de construir casa, cuidado na hora de fazer essa administração do espaço, porque isso aqui vai mudar. E por finalizando, quero ler aqui a mensagem da Vanessa Teixeira, que também é um agradecimento meu e de toda a equipe da RBG, para você por nos ajudar, né, participar dessa live, de tantos outros eventos que você já palestrou também para a RBG. Então ela fala o seguinte: o INEA fica muito grato por essa parceria com o NEMA. Essa aproximação entre universidade e gestão de unidades de conservação é fundamental. Tê-los como parceiros atuantes é fundamental. Então é isso, muito importante para a gente sabe que sempre pode contar com o NEMA, né, quando aparece uma nova situação, uma nova dúvida, e na questão de educação ambiental também. E para a gente conseguir preservar a RBG, precisa de educação. Isso. Eu e o Mário somos, acho que, 2 pessoas que conseguem entender isso de forma muito clara, que o nosso papel não é só fazer pesquisa, né, assim, acadêmica. Apesar de ser essa a nossa profissão, e é isso que a gente, né, assim, faz de melhor, digamos assim, a gente tem
um papel que entende muito que isso não pode ficar dentro da academia, que isso não pode ficar restrito aos muros da universidade, isso tem que ficar realmente disponível para apropriação de quem vai fazer uso, né, real, seja a RBG com seus conselheiros, seja a colônia de pescadores, seja qualquer outro grupo aí que venha a se relacionar assim, com o NEMA para esse tipo de divulgação, né, de transformação da informação. Então é um prazer, Diana, um prazer te ver novamente, né? Já tivemos no Mangue junto, fazendo algumas vistorias. É um prazer participar com a RBG. Então tá, o pessoal aqui está agradecendo, de novo Maurício, Maria e Flávia Lins. Que bom que o pessoal gostou da nossa live. É a minha primeira live da vida e a sua também, né? Espero que venham outras. E foi bem legal. A Flávia, também um abraço. Tá bom, qualquer coisa estamos disponíveis. Diana, Maurício e equipe da RBG, muito obrigado pelo convite. Tá, e pessoal, quem está aí assistindo, continua, porque agora tem a live com a Maria Cristina sobre arqueologia na Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.